E a partir desse feedback, os gestores eles podem estar mudando a forma que eles enxergam o sistema, recebem os retornos de monitoramento do sistema e como eles vão reaplicar isso, devolver isso em termos de utilizar toda a parte de automação, toda essa inteligência em prol da operação do hotel e do próprio hóspede. Até falando aqui dos colaboradores e da gestão do hotel mesmo, o que que vocês esperariam? Eu acredito que vocês esperam uma tecnologia confiável, proteção desse investimento, integração entre os softwares de gerenciamento, o PMS, com todos os outros softwares que estão ali agregados, manutenção fácil dos equipamentos, contando com sistemas que sejam confiáveis e robustos. E veja só, é comprovado que o uso correto de automação bem projetado e programado pode reduzir em torno de 60% o consumo de energia do hotel. A automação programada de maneira inteligente vai fazer com que os gastos com energia e ar-condicionado, que são os principais vilões aí, sejam reduzidos consideravelmente. E quando a gente fala de automação real, veja só, eu estou falando da possibilidade de controlar sistemas sem interação humana direta. Então a gente costuma dividir, né, Gustavo? O controle é quando você aciona um botão e faz, por exemplo, com que a luz apague ou acenda. E a automação real, ela trabalha por sensoriamento. Então eu posso ter, por exemplo, sensor de presença, que a partir desse sensor de presença e um sensor magnético na porta, que foi aquele que você falou justamente de não usar o cartão, e mesmo assim a gente saber se o quarto está ocupado ou não, a gente vai fazer com que a automação tome um comportamento diferenciado em função do que foi sensoriado, e não porque alguém foi lá e apertou algum botão. Isso vai fazer com que os sistemas sejam então ativados e desativados em função desses sensores de presença, luz, temperatura, umidade, gás carbônico, sensor de ruído, entre outros. Até falando um pouquinho do sensor da Electron, que é o que a gente trabalha aqui, quando a gente pega um multisensor, um bichinho só daquele preso no teto faz tudo isso que eu falei agora aí, ó. Luz, temperatura, umidade, gás carbônico, sensor de ruído, entre outros. Algumas pessoas até perguntam assim, falam, sensor de ruído, tem microfone nesse negócio aí? O Gustavo vai gravar o que a gente fala lá embaixo? Não, mas isso aí é só sensor de pressão sonora. É muito utilizado para a gente também otimizar a questão da ocupação do quarto e saber, por exemplo, né, Gustavo, se tem aquele hóspede desrespeitoso que está ali no vizinho, que está fazendo muito barulho, está brigando, está escutando música alta, antes que o vizinho dele possa reclamar com vocês, alguém do hotel já pode ir lá gentilmente falar, olha, senhor, o senhor pode, por favor, baixar o volume, porque está incomodando os hóspedes ao lado. Isso aí seria, então, não apenas dentro de habitações, mas também em áreas comuns dentro do hotel, concorda, Gustavo? Concordo, e volto a lembrar aquela parte que eu comentei. Se não tiver o profissional bem treinado e sabendo Gabaritado. como gerar esses dados, que o mais importante é ele saber utilizar desse benefício. Pegando uma das oportunidades de economia, vamos imaginar o ar-condicionado. E a gente já falou, talvez, de uma camareira entrando e utilizando o ar-condicionado, ou mesmo aquele hóspede, quantos de nós na hotelaria, e principalmente hotel de praia, o hóspede não sai e deixa alguma chave ali no comandinho, ou deixa um cartão de visita, porque o cartão de visita liga o ar-condicionado. Meu Então, Deus do o céu. fato de administrar bem a operação do hotel como um todo através da tecnologia tem possibilidade da parte mais importante, que é o retorno do investimento. Colocar um investimento importante e ele não der retorno é inviável. E antigamente o cabeamento estruturado tinha essa dificuldade, porque era muito tempo para ter retorno. Pelo que eu Sim, vejo aqui, as tuas flexibilidades de implantação, o prazo de retorno é muito rápido. exato. Exato, e se paga em pouco tempo. Por isso que é importante na fase de projeto a gente estudar seriamente como é que vai ser a topologia desse sistema para que ele seja eficiente e não em um custo alto para a implantação. Perfeito. Agregado a tudo isso, tem um software de gerenciamento que vai operar junto com um hardware dedicado, que permita não apenas gravar cartões de acesso, mas também realizar check-in, check-out de maneira mais rápida. Vou até pedir para o Luiz colocar o slide aí para a gente dar uma olhada em alguns sistemas que a gente pode utilizar nessa situação, fazendo com que o quarto onde o cliente vai ficar, o quarto pode, por exemplo, se preparar sozinho, uma vez que muito desse tipo de serviço de preparação acaba sendo feito manualmente pelo time do hotel antes do hóspede ir para o quarto. Então vocês veem aí que a gente pode trabalhar desde o nível de gravação mesmo dos cartões,
ou dos transponders tipo keyholder, que é o chaveiro, ou de pulseiras. Tudo isso já de maneira integrada com o software e com o sistema KNX que está implantado. A partir dessa inteligência de software, o staff do hotel também vai poder ter informações claras e imediatas sobre quais os quartos que estão desocupados. No próximo slide dá para a gente ter uma ideia disso, sem ficar incomodando desnecessariamente outros colaboradores. Olha que bacana. Então, esse é o dashboard do software de gerenciamento que trabalha embaixo do Opera, que o Opera é um dos PMS mais usados aí no Brasil, né? Vocês usam também, né, Gustavo? Ele vai Sim. trabalhar como uma perna do Opera, dando esse tipo de indicação aí, facilitando check-in, check-out e a operação do dia a dia, quartos que estão livres para fazer uma limpeza, fazer arrumação, quarto que está livre para locação, quarto que está ocupado com um hóspede ali. É muito, muito Esse interessante. que está na tela agora é através do sensor de presença que ele verifica se tem ou não pessoa no quarto, é isso? No nosso caso, a gente faz com sensor de presença em conjunto com sensor magnético, que é aquele sensor simples mesmo que vai na porta. Aí no próprio sensor de presença eu tenho uma entrada para um parzinho de fio que sai desse magneto e entra direto ali como contato seco, por exemplo, no sensor de presença para a gente complementar. Porque se fosse só com magnético de porta ou só com sensor de presença, falharia essa leitura. Como a Electron está trabalhando com isso há mais de 20 anos, eles acharam uma maneira de, trabalhando com esses dois sensores em conjunto, isso trabalha muito bem e sem falhas. E aí, obviamente, pelo BuzzKNX chega a informação aí para o software, pelo BuzzKNX ou via rede. Muito legal. Na operação do hotel, com tudo isso, a gente vai conseguir aí melhorar o gerenciamento de ocupação, otimizar a utilização das habitações em cada pavimento, e entender imediatamente quando o cliente acionou um botão de pânico, por exemplo. A gente pode colocar um botão de pânico lá, um botão de não perturbe, ou aquele switch para solicitar a arrumação do quarto. O lobby pode receber alguns alarmes também e gerar relatórios para melhorar as lógicas de economia de energia a partir de um monitoramento correto e de inteligências de automação eficiente. Essa parte dos alarmes até a gente pode ir um pouco além do que só o quarto e ir realmente para as áreas comuns, áreas de serviço, onde o staff está trabalhando, áreas que são de segurança máxima ali dentro do hotel, onde vocês precisam estar realmente enxergando que está tendo um movimento, que está tendo alguma ação incorreta, né? Pelo fato da automação do quarto estar toda integrada, seria interessante auxiliar o cliente ou ao time de serviços de maneira remota, controlando os sistemas nos quartos a partir do lobby. Isso é possível com tudo isso que eu falei hoje. O que você adiciona aí, Gustavo? Eu achei interessante quando você falou a questão de alarme, desse aspecto que me veio à cabeça agora, que a hotelaria em geral no Brasil, ela há tempos ela vem se adequando à questão da lei da acessibilidade. Então, Sim. muitos dos hotéis têm tido que aumentar o seu número de apartamentos de handicap, né, de desabilitados, e tem que ter algumas questões dentro do apartamento que possa fazer com que o cliente ali se conecte rápido, seja com a parte de segurança do hotel ou mesmo da recepção. É algo que me veio agora na cabeça quando você estava falando sobre a questão dos alarmes.